Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer este suplá. Aqui eu ainda não fiz a aplicação da folhinha porque eu deixei aqui opcional para vocês. O que eu fiz a encomenda, vou deixar a foto aqui para vocês verem, que eu fiz é de outra cor. E a cliente pediu a aplicação de 2 folhinhas. No descanso de copos também eu fiz dessa forma. Aqui eu já tenho a aplicação. Eu já tenho videoaula aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, você pode fazer com as folhinhas ou pode deixar sem a folhinha também. Fica dessa forma. Então, aqui no americano, no suplá, a mesma coisa. Você pode fazer com folhinhas ou pode fazer apenas o americano dessa forma. Esse aqui ficou com 36 centímetros de diâmetro. Trabalhei no fio número 6 e agulha 3,5 e aqui eu usei o fio Encanto para o acabamento. A videoaula desta folhinha eu já tenho aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo também. Vou deixar também na descrição do vídeo o link do canal da artesã turca, que esse modelo é inspirado nos trabalhos dela. Esse suplá eu fiz inspirado no caminho de mesa que eu já tenho aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo. E o caminho de mesa eu fiz através do caminho de mesa da artesã turca e eles Buran. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar também. Aqui eu trabalhei no Supremo Intense 100% algodão, o fio número 6, é a cor natural. E aqui eu usei o fio Encanto 100% viscose, também usei agulha 3,5 para trabalhar com esse fio. Essa cor aqui é a cor 37,94. Se você quiser essa peça um pouco maior, você pode trabalhar uma carreira a mais aqui. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras em pontos altos e depois eu fiz aqui o bico de acabamento com ponto alto duplo. Então, o aumento poderá ser feito aqui nessas carreiras em pontos altos. Vou iniciar aqui fazendo anel mágico, vou usar a agulha 3,5 e o barbante número 6. Deixa um pedaço do fio para fazer o arremate depois. Vou passar esse fio aqui por cima, por baixo e por cima novamente desses 2 dedos, seguro o fio. Tenho aqui um X. Venho por baixo do primeiro fio e puxo aqui por cima desse outro fio que está vindo do novelo. Aqui eu faço uma correntinha para prender o anel mágico. Agora eu já posso soltar. Subo mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Nesse mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Tenho aqui 2 pontos altos fechados juntos. O primeiro é dessa forma, porque eu tenho que iniciar com as correntinhas. Agora, aqui eu faço 2 correntinhas de separação. E vou fazer aqui os pontos altos fechados juntos. Então, eu dou a laçada, venho dentro do anel mágico, busco meu fio e tiro apenas essas 2 alcinhas e fica 2 em espera. Dou a laçada, começo o segundo ponto alto. Busco o fio, tiro 2 alcinhas. E agora, eu fico com 3 aqui na agulha. Tiro essas 3 de uma vez. Dou a laçada ali no fio e passo aqui por dentro. 2 correntinhas de separação. E, novamente, eu faço 2 pontos altos fechados juntos. Começo o primeiro, tiro 2 alcinhas. Dou a laçada, começo o segundo, tiro 2 alcinhas e agora tiro tudo de uma vez. Conforme eu vou trabalhando, eu vou escondendo esse fiozinho aqui do anel mágico. 2 correntinhas. E 2 pontos altos fechados juntos. Faço desta forma até completar aqui 10 bloquinhos de 2 pontos fechados juntos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho que trabalhar por mais 6 vezes dessa forma. Aqui, conforme eu vou trabalhando, eu puxo os pontos para cá para liberar espaço para ficar melhor de trabalhar.
Então, fiz aqui alguns pontos e voltei aqui para mostrar para vocês. Faço os 2 pontos fechados juntos, 2 correntinhas, eu vou puxando aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho que trabalhar aqui mais 2 vezes para completar aqui a primeira carreira. Aqui eu já trabalhei por 9 vezes, então aqui no último eu voltei para mostrar para vocês como que eu vou fazer, porque depois eu vou esconder esse fio ali também. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 2 pontos fechados juntos, 2 correntinhas. Agora, eu vou iniciar o primeiro ponto, tiro 2 alcinhas, vou iniciar o segundo e tiro 2 alcinhas. E agora, eu deixo aqui em espera. Esse fio do anel mágico, eu vou puxar, aqui eu vou ajustando, até fechar aqui dessa forma. Esse aqui eu não fecho muito, porque como ele tem bastante pontos, então vai ficar dessa forma aqui. Mas aqui você pode puxar bastante até fechar da forma que você quer que fique aqui o início. Agora, esse fio, ao invés de eu terminar aqui, eu vou passar esse fio do anel mágico entre a agulha e esse fio que está vindo do novelo, vai ficar lá pra trás. Busco o fio, e agora eu termino esses pontinhos. Agora, novamente, eu pego esse fio do anel mágico, trago aqui pra frente, fica entre a agulha e o fio que está vindo do novelo, passo uma correntinha. E passo novamente esse fio pra trás. E faço a outra correntinha. E esse fiozinho vai ficar escondido ali, ó. Agora, eu venho aqui onde eu iniciei a carreira, onde eu tenho 3 correntinhas e o ponto alto, no ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo, alongo o fio. No próximo pontinho, eu pego nessas 2 correntinhas, nas 2 alcinhas da correntinha, do ponto, e levo esse fio pro lado avesso. E aqui eu vou arrematar o fio, faço outra correntinha e corto meu fio. Puxo o fio e ajusto, que eu seguro na hora de ajustar para não repuxar os pontos. Então, aqui ficou escondido o fio, depois a gente trabalha os pontos e vai esconder esse fio aqui também. Esse outro que eu arrematei, eu vou esconder atrás aqui de alguns pontinhos, até chegar aqui no meio. Arrumo os pontinhos, depois, quando a gente trabalha aqui, vai esconder esse fiozinho também. Agora que com o fio encanto, em qualquer um desses espacinhos onde eu tenho essas 2 correntinhas, eu vou amarrar, porque o fio encanto, ele é um fio liso. Então, para ficar bem seguro, eu faço um nozinho aqui no início. Bem aqui no cantinho. Faço um nozinho. E depois, eu também vou escondendo aqui. Agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas. Então, eu busco o fio, faço 1, 2, 3 e um ponto alto. Aqui nesse mesmo espaço, vou escondendo o fio encanto. Agora, aqui, vamos fazer uma correntinha de separação e 2 pontos altos fechados juntos no mesmo espaço. Começo o primeiro, começo o segundo e agora tiro tudo de uma vez. Faço uma correntinha de separação, vou no próximo espacinho e trabalho dessa forma. 2 pontos altos fechados juntos, uma correntinha e 2 pontos altos fechados juntos. Uma correntinha, no próximo espaço, a mesma coisa. 2 pontos altos fechados juntos, uma correntinha e 2 pontos altos fechados juntos. Vamos seguir assim até completar a nossa carreira.
Terminando aqui a minha carreira, eu fiz 2 pontos altos fechados juntos, uma correntinha, 2 pontos fechados juntos e uma correntinha de separação. Onde eu iniciei, que eu tenho 3 correntinhas e um ponto alto, eu venho no ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Alongo o fio, vou no próximo pontinho e levo esse fio para o lado avesso. Aqui eu ajusto, faço uma correntinha e corto o fio, deixo um pedacinho para fazer o arremate depois, o acabamento. Ajusto, ficando desta forma. Aqui eu vou esconder esse fiozinho também, trago até chegar aqui, ó, nesse meio, onde a gente vai ter o bloquinho de pontos altos na próxima carreira. Aqui onde eu escondi os fios, como eu já tenho nozinho, você pode colocar um pingo de cola. Pode ser depois que você termina o trabalho, porque é melhor para você deixar secar depois. Então, eu coloco o pingo de cola bem ali dentro dos pontos, depois que eu termino toda a minha peça, e deixo secando. Depois, eu corto o restante ali do fio. Se você vai fazer várias peças, você pode ir fazendo primeiro essa parte, vai arrematando, espera secar e depois você faz as outras partes aqui do suplá. Então, o meu eu fiz dessa forma. Esse aqui eu ainda tenho que esconder depois, então, atrás dos pontinhos, depois eu coloco a cola nele. Depois que seca, corta bem rente ao pontinho ali. Agora, nós vamos trabalhar com o barbante 6. Eu vou usar a mesma cor que eu iniciei aqui, mas você pode trabalhar outra cor também, fazer a combinação aí de sua preferência. Eu vou iniciar aqui entre um leque e o outro. Aqui nós temos esse leque de 2 pontos altos fechados juntos, uma correntinha e 2 pontos fechados juntos aqui no mesmo espaço. Então, entre esse leque e esse outro, é onde eu vou iniciar a minha carreira. Vou iniciar aqui fazendo um ponto alto falso, bem nesse espacinho onde eu tenho uma correntinha. O ponto alto falso, eu deixo aqui um pedaço de fio sobrando, seguro esse fio para não escapar, ficar um tamanho bom para fazer o arremate. Aqui eu dou 2 laçadas. Venho aqui na minha peça e aqui dentro eu faço o ponto alto. Busco o fio, tiro 2 alcinhas e depois eu tiro 2. Ainda segurando o fio, eu faço o próximo ponto alto, no mesmo espaço. Ficando desta forma. Nesse bloquinho, nós vamos trabalhar aqui 3 pontos altos, porém, aqui nesse início, eu vou finalizar esse bloco quando eu estiver concluindo aqui a minha carreira. Então, aqui no início, eu tenho somente 2 pontinhos. Faço uma correntinha de separação. Aqui dentro do Vzinho, onde eu tenho esta correntinha, eu faço um ponto baixo. Depois, eu faço uma correntinha. E no próximo espacinho aqui, entre um Vzinho e o outro, eu faço 3 pontos altos. Nossos bloquinhos serão de 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Depois dos 3 pontos altos, eu faço uma correntinha de separação. Um ponto baixo aqui dentro do Vzinho. E uma correntinha novamente. Depois, 3 pontos altos. E sigo desta forma até completar a carreira. Faço os 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Depois, uma correntinha, vai ficando assim. Fiz 3 pontos altos, uma correntinha, agora aqui dentro do Vzinho, faço o ponto baixo, uma correntinha, e agora eu preciso de fazer aqui mais um ponto alto. Então, eu puxo esses pontinhos aqui pro lado
e faço um ponto alto e completo o bloco de 3 pontos aqui, onde eu iniciei. Fiz o ponto alto, agora aqui onde eu iniciei, que fiz o ponto alto falso, esse fio aqui eu vou puxar aqui pra frente, esta alcinha, e deixo agora lá pra trás. Então, eu tenho aqui, se formou o ponto baixo e uma correntinha para eu finalizar a carreira. Finalizo na correntinha, pego essa alcinha da frente, levo aqui lá pro lado avesso a agulha entre um ponto e o outro, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Tem os 3 pontos altos. Agora, eu faço um ponto baixo, aqui eu não deixo muito apertado esse pontinho, fica meio soltinho. No próximo ponto, eu faço ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Então, eu tenho aqui nesse início os 2 pontos altos. O primeiro ponto é esse ponto baixo, a correntinha. Faço uma correntinha de separação e vou para o próximo bloquinho. Agora, nós não vamos trabalhar aqui nesse ponto baixo, somente nos blocos de 3 pontos altos. No primeiro ponto, eu faço 2 pontos altos aqui no mesmo espaço, que será o primeiro aumento desse bloco. Depois, eu faço um ponto alto no ponto do meio. E 2 pontos altos aqui no último ponto alto do bloco, e será o nosso segundo aumento. Então, eu fico agora com 5 pontos altos nesse bloco. Uma correntinha de separação, vou para o próximo bloquinho e vou repetir essa quantidade de pontos. Os 2 pontos altos juntos, depois um ponto alto sozinho e 2 pontos altos juntos. Quando eu termino meu bloco de 5 pontos altos, eu faço uma correntinha de separação e vou para o próximo bloquinho. Sigo dessa forma até completar a carreira. Para finalizar a minha carreira, depois que eu fiz o bloco de 5 pontos altos, eu fiz uma correntinha. Onde eu iniciei é que a gente precisa concluir esse bloco também. Dou a laçada para fazer o ponto alto. Nesse primeiro ponto, faço 2 pontos altos juntos aqui no mesmo ponto de base da carreira anterior. E nesse pontinho do meio, eu faço um ponto alto. Pego aqui nessas 2 alcinhas desse ponto, faço um ponto alto. Aqui onde eu tenho esse ponto baixo e a correntinha, aqui na correntinha, eu faço o ponto baixíssimo e finalizo a minha carreira. Próxima carreira, eu inicio aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto, no mesmo espaço, para fazer aqui o meu primeiro aumento. Uma correntinha de separação. Agora, nesse bloco, nós teremos o aumento somente no último ponto alto. Então, aqui eu trabalho ponto sobre ponto por 4 pontos altos. Venho no primeiro, faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro ponto, um ponto alto, e no quarto ponto, faço um ponto alto. No último ponto alto desse bloco, eu faço 2 pontos altos juntos, onde nós teremos aqui o aumento da nossa carreira. Então, nós vamos trabalhar assim em todos os blocos. Uma corrente de separação, faço aqui um ponto alto sozinho. No próximo também faço ponto sozinho. Depois, faço ponto sozinho e sigo com esta sequência de pontos. E no último, eu faço 2 pontos altos juntos. Depois que eu termino aqui esse bloco, eu separo por uma correntinha e vou para o próximo. Então, aqui nós temos 6 pontos altos. Agora, aqui, para a gente finalizar a carreira, como eu iniciei com apenas os 2 pontos altos, eu preciso de trabalhar aqui os 4 pontos
para concluir o meu bloco. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos para fazer aqui. Depois que eu fiz aqui esse bloco, fiz uma correntinha de separação. Venho aqui no primeiro ponto, faço ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, um ponto alto. Finalizo com ponto baixíssimo aqui na correntinha. Pego nessa alcinha da frente, levo a agulha pro lado avesso, faço um baixíssimo. Sempre para iniciar a minha carreira, eu venho nesse próximo ponto, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto aqui nesse mesmo espaço. E em todas as minhas carreiras, eu trabalho com uma correntinha de separação. Nesta carreira, nós também vamos fazer o aumento somente ali no último ponto. Então, aqui nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, até chegar no último ponto alto desse bloco, que é onde a gente vai fazer o aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu trabalhei 5 pontos altos sozinhos. Aqui no último, eu faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e sigo com esta sequência de pontos até completar a carreira. Aqui eu fiz 5 pontos altos do meu último bloco. Finalizo com ponto baixíssimo aqui na correntinha. Próxima carreira, eu vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. Depois, faço uma correntinha de separação. Agora, nesta carreira, nós vamos fazer aqui o aumento nesse primeiro ponto e no último. Nesse último, eu sempre tenho o aumento, que eu mudei foi somente aqui nesse início do bloco. Em algumas carreiras, eu não faço o aumento para não ficar sobrando ponto. Então, agora eu tenho 2 pontos altos juntos, e agora eu trabalho ponto sobre ponto, até chegar ali no último ponto, onde a gente faz os 2 pontos juntos novamente. Então, aqui eu tenho os 2 juntos, depois eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos sozinhos. Depois, 2 pontos altos juntos. E uma correntinha de separação. Então, aqui nós vamos ficar com 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No próximo bloco, a mesma coisa. 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Depois, eu trabalho ponto sobre ponto por 5 pontos e no último, 2 pontos juntos. Trabalho assim até completar a carreira. Para finalizar aqui a carreira, nesse último bloco, a gente faz os 2 pontos juntos, depois trabalha 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e finaliza com ponto baixíssimo. Aqui eu já finalizei a carreira e já iniciei a próxima. Eu fiz o ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha de separação. Agora, nesta carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto e faremos o aumento somente ali no último ponto alto desse bloco. Então, aqui no primeiro, nós não teremos aumento. Vou trabalhar aqui 8 pontos altos sozinhos. E no último ponto, a gente faz os 2 pontos juntos. Então, nesse bloco, nós vamos ficar num total aqui de 10 pontos altos. 8 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Fiz aqui 8 pontos altos sozinhos. Agora, eu faço 2 pontos altos juntos, que é o nosso aumento aqui do bloco. Completo aqui 10 pontos altos nesse bloco. Uma correntinha de separação e vou para o próximo e sigo com esta sequência de pontos. Se precisar de fazer aqui 2 correntinhas de separação, você pode fazer 2 correntinhas. Aqui no meu ficou bem retinho, fazendo somente uma correntinha de separação entre um bloco e o outro.
Finalizei a minha carreira, fiz aqui 8 pontos altos, o ponto baixíssimo. No próximo ponto, iniciei fazendo ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha de separação. Nesta carreira, nós também não teremos aumento aqui nesse primeiro ponto. Eu trabalho ponto sobre ponto em todos os pontos altos até chegar ali no último. Aqui no último, a gente vai trabalhar o nosso aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Aqui eu trabalhei 9 pontos altos sozinhos e aqui no último, 2 pontos altos juntos. Depois, faço uma correntinha de separação e vou para o próximo bloquinho. Trabalho ponto sobre ponto e no último eu faço o aumento. Então, aqui nós temos 3, 6, 9, 10, 11 pontos altos neste bloco. Aqui eu já concluí a minha carreira, agora nós vamos trabalhar a nossa 10ª carreira. Então, já trabalhei aqui uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos agora na 10ª. Já iniciei aqui fazendo o ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha de separação. Agora, nesta carreira, nós vamos fazer aqui o aumento no primeiro ponto alto também. Os 2 pontos juntos. Então, eu trabalhei assim. Aqui eu tenho aumento, nesta segunda carreira. Em 2 carreiras eu fiz sem aumento aqui no início. Depois eu fiz o aumento em 2 carreiras sem o aumento. E agora eu tenho aumento e depois eu tenho mais 2 carreiras que eu vou fazer ali sem o aumento. Agora eu trabalho aqui ponto sobre ponto aqui nesses pontos altos. E só faço o aumento no primeiro e no último ponto aqui desse bloco. Em todos os blocos, nós vamos trabalhar aqui desta mesma forma. No primeiro ponto, eu fiz 2 pontos altos juntos e agora, ponto sobre ponto. Então, aqui eu tenho o aumento, que são os 2 pontos. Depois, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos sozinhos. E agora, 2 pontos altos juntos. Então, nós vamos ficar aqui com 13 pontos altos. E uma correntinha de separação. No próximo bloco, eu faço o aumento no primeiro. Sempre cuidando para fazer aqui todos os blocos da mesma forma, para que o seu trabalho não fique torto. Então, aqui, quando a gente inicia fazendo esse aumento aqui nesse primeiro ponto, em todos os blocos, a gente faz da mesma forma. Trabalho ponto sobre ponto e no último eu faço o aumento e depois a correntinha de separação. Para finalizar a carreira, nesse ponto alto a gente faz o aumento, trabalha ponto sobre ponto e depois finaliza com ponto baixíssimo. Terminei aqui a minha carreira, já iniciei a próxima, fiz a correntinha de separação. Agora, nas próximas 2 carreiras, nós não teremos aumento aqui no primeiro ponto, somente no último. Então, eu faço um ponto alto, vou no próximo ponto, faço outro ponto alto e sigo desta forma até chegar ali no último ponto, onde a gente faz o aumento. Aqui eu trabalhei 12 pontos altos sozinhos e no último, 2 pontos juntos. Vamos ficar aqui com 14 pontos altos neste bloco. Uma correntinha de separação, vou no próximo, trabalho aqui ponto sobre ponto por 12 pontos altos e no último, 2 pontos juntos, completando os 14 pontos altos do próximo bloco. Aqui para finalizar a carreira, então, nesse ponto que eu não tenho aumento agora nesta carreira, faço ponto sobre ponto, eu tenho que trabalhar 12 pontos altos, um ponto para cada pontinho que eu tenho aqui. Agora, na nossa carreira de número 12,
nós vamos trabalhar aqui 13 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E 2 juntos. Então, vamos ficar aqui com 15 pontos altos. Sempre lembrando da correntinha de separação entre um bloco e o outro. E agora, eu trabalho ponto sobre ponto. Eu não terei aumento aqui no primeiro ponto. Vai ser da mesma forma que na carreira anterior, ponto sobre ponto, e o aumento somente ali no último ponto alto. Trabalhei os 13 pontos altos e agora no último desse bloco eu faço os 2 pontos altos juntos. Fico com os 15 pontos altos no bloco aqui desta carreira. Uma correntinha e ponto sobre ponto. E no último ponto alto a gente faz o aumento. Ficando desta forma, essa carreira. Aqui também a gente faz ponto sobre ponto. Então, aqui eu preciso fazer 13 pontos altos, porque eu já tenho esses 2 pontos quando eu iniciei a carreira. Eu terminei aqui a minha carreira, trabalhei os 13 pontos altos e fiz o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui essa parte em pontos altos duplos. Então, como eu tenho aqui 15 pontos altos, deu bem certinho de pula 3 pontos, faz o leque aqui nesse ponto. Pula 3, faz o ponto baixo. Pula 3, faz o leque e sobra 3, e vou aqui nesse espacinho entre um bloco e o outro. Se você for aumentar aqui, fazer mais uma carreira, você terá que fazer aqui o aumento para não ficar repuxado no começo e no final. Então, você vai ficar com 17 pontos altos. Na hora de fazer o bico, você vai ter que pular aqui 4 pontos e ali também vai sobrar 4 pontos. Então, você vai ter que dividir aí conforme a quantidade de pontos que você tem aqui. Depois que eu fiz o ponto baixíssimo, agora eu venho nesse próximo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Depois, eu venho aqui nesta correntinha e faço o ponto baixíssimo, para eu começar bem aqui no meio, onde eu tenho essa correntinha de separação entre um bloco e o outro. Aqui eu faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora nós vamos trabalhar pontos altos duplos. O ponto alto duplo, eu dou 2 laçadas, 2 voltinhas aqui na agulha. Para ficar melhor de trabalhar, eu seguro esses pontinhos ali. Agora, eu pulo 1, 2, 3, aqui no quarto ponto, eu faço o ponto alto duplo. Busco o fio, e agora, eu vou tirar aqui de 2 em 2 alcinhas. Tiro 2, tiro 2 e tiro as 2. Tenho aqui o ponto alto duplo. Dou a laçada 2 vezes, e no mesmo espaço, eu faço ponto alto duplo. Aqui, eu vou trabalhar 9 pontos altos duplos no mesmo espaço. Então, aqui no meu, eu fiz com 9 pontos. Mas, se você ver aqui com 8 já dá certo, você pode trabalhar com 8, com 9 ou até com 10 pontos. O importante é que fique bem certinho. Se precisa aumentar, você aumenta. Se precisa diminuir, você também diminui essa quantidade. Então, aqui eu já trabalhei 3, 6 pontos. Aqui eu ajusto os pontinhos. 7 pontos altos duplos. 2 laçadas, venho no mesmo ponto. Faço o 8º ponto. 2 laçadas, e no mesmo ponto eu faço o 9º ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu pulo 1, 2, 3 pontos. Então, aqui eu pulo esse ponto, este e este. No próximo, vai dar bem no ponto do meio do bloco, eu faço ponto baixo.
Então, aqui, se você fizer com 8 e ver que está repuxando assim, ó, emborcando, você precisa fazer mais um pontinho. Então, aqui no meu ficou com 9 bem certinho. Agora, vamos repetir essa quantidade de pontos aqui do leque, 9 pontos altos duplos. Dou 2 laçadas e pulo 1, 2, 3. Venho nesse próximo ponto. Então, aqui também, ó, vai sobrar 3 pontos altos depois. Faço aqui os 9 pontos altos duplos. Conforme eu vou fazendo aqui, eu vou segurando bem próximo do ponto, para ele ficar bem justinho aqui. Então, eu vou fazer aqui os meus e volto depois que eu terminar esse leque. Fiz os 9 pontos altos duplos, agora eu tenho esses 3 pontos, eu pulo e venho entre um bloco e o outro. Nesse espaço aqui de uma correntinha, faço o ponto baixo. Agora, nós vamos repetir novamente o leque, pula os 3 pontos, dá 2 laçadas, pulei os 3 pontos, vou fazer os pontos altos duplos, 9 pontos altos. Sempre contando para ficar bem certinho todos os leques. Então, quando você termina, dá uma conferida, vê se tem os 9 pontos e segue para o próximo. Então, aqui eu trabalho os meus 9 pontos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Fiz os 9 pontos altos duplos, eu pulo um ponto, 2, 3. No próximo, faço ponto baixo. 2 laçadas, pulo 1, 2, 3. No próximo, faço o bloco de pontos altos duplos, 9 pontos altos aqui no mesmo espaço. E eu vou seguir dessa forma até completar a minha carreira, fazendo assim em todos os blocos. Aqui eu trabalhei o último leque, fiz os 9 pontos altos duplos. Depois que eu faço o último ponto alto, eu deixo aqui um pedaço de fio, uns 4 dedos mais ou menos, e corto. Esse fio eu vou puxar desta forma, e agora com a agulha de tapeceiro nós vamos fazer o acabamento, o arremate aqui para finalizar essa parte. Tem esse ponto baixo, eu pulo esse ponto e venho aqui nesse primeiro ponto alto duplo, pego aqui nas 2 alcinhas, de trás aqui pra frente. Trago o fio aqui para frente, vou ajustando esse ponto. E agora, eu coloco a agulha nesse último ponto aqui, ó, bem onde está saindo o fio. E nesta alcinha aqui da frente do ponto, desta forma. Onde eu tenho o ponto baixo, eu coloco a agulha bem aqui no meio e levo pro lado avesso. E aqui eu vou ajustando esse fiozinho para fazer o pontinho. Vai ficar desta forma aqui. Aqui do lado avesso, eu vou esconder esse fio aqui atrás dos pontos, para depois eu fazer o nozinho e cortar o fio. Escondo atrás de alguns pontinhos. Aqui eu vou distorcer esse fio e vou abrir aqui em 2 partes. Pego aqui na alcinha de um ponto, bem próximo aqui dessas alcinhas, e passo uma aqui por dentro. E agora, antes de fazer o nozinho, eu coloco um pingo de cola entre os 2 fiozinhos que eu tenho aqui. Coloco um pingo de cola e faço de 2 a 3 nozinhos. O primeiro eu não aperto muito para não repuxar o ponto. E agora, faço o segundo.
Esse fio aqui você ainda pode esconder ou você pode cortar bem rente ali o nozinho, porque não tem perigo de soltar, porque está colado. Agora, nós vamos fazer o acabamento com o fio em canto, fazendo o contorno com ponto baixíssimo em volta aqui de toda a nossa peça. Então, aqui no leque, eu pego em qualquer um dos pontos para começar o meu acabamento aqui. Deixo um pedaço de fio lá por trás, eu deixo aqui do lado avesso, seguro para não escapar esse pontinho e trago o fio aqui para o lado direito da minha peça. Vou no próximo ponto, busco o fio e faço o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, busco o fio, faço um ponto baixíssimo. Em todos os pontos, nós vamos fazer aqui o ponto baixíssimo. Aqui você tem que cuidar para não fazer muito apertado, para não repuxar depois aqui no acabamento. Cheguei aqui onde eu tenho esse ponto baixo, eu faço o ponto baixíssimo bem aqui no pezinho do ponto baixo e em cima aqui desse ponto alto. Busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui no leque, no primeiro ponto alto, eu já inicio fazendo os pontos baixíssimos. Não posso pular aqui nenhum ponto, eu estou pegando aqui ó, nas duas alcinhas do ponto. E faço ponto baixíssimo em todos os pontos altos duplos que eu tenho aqui no leque. Depois que eu trabalho aqui nos 9 pontos, aqui também onde eu tenho esse ponto baixo entre um bloco e o outro, eu faço um ponto baixíssimo. Coloco a agulha nesse espaço, busco o fio e faço um baixíssimo, desta forma. No próximo leque, faço ponto baixíssimo desde o primeiro ponto do leque. E sigo dessa forma até completar aqui toda a volta, fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos altos do leque e ponto baixíssimo aqui onde eu tenho esse ponto baixo. Volto no leque e faço ponto baixíssimo. Quando eu chego ali no ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo, bem aqui nesse espaço, busco o fio, faço baixíssimo e vou para o leque novamente. E está ficando desta forma, aqui do lado direito e aqui do lado avesso da nossa peça. Aqui eu estou chegando, então, no finalzinho da minha carreira, faço aqui o ponto baixíssimo. Então, aqui eu iniciei nesse ponto, e vou finalizar aqui nesse ponto. Faço um baixíssimo. E agora, eu vou arrematar o fio, vou cortar para depois a gente fazer o acabamento. Puxo esse fio. E com a agulha de tapeceiro, vamos fazer aqui o último pontinho. Então, aqui onde eu tenho esse primeiro ponto que eu iniciei, eu pego nas duas alcinhas, passo o fio aqui por dentro. Aqui eu vou ajustar depois, porque esse pontinho está solto. Passo por dentro. E agora, eu passo a agulha aqui dentro desse último ponto que eu fiz. E saio ali no mesmo espacinho aqui do ponto. Bem no meio da correntinha. Levo o fio pro lado avesso. E vou formar aqui o último pontinho, ó. Ajusto os pontos. E agora, aqui do lado avesso, eu vou usar a cola, vou ajustar bem esse ponto, cuida para não repuxar. Então, a gente olha aqui pro lado direito da peça e vai ajustando os pontinhos. Coloco um pingo de cola. E faço o meu nozinho. Depois que eu faço o nó, eu espero o tempo de secagem, que é de 72 horas, antes de lavar a peça. Ajusto bem esse pontinho, aperto.
Depois eu corto bem rente aqui o nozinho, ó, não tem perigo de escapar porque tem a cola. Se você quiser, você ainda pode vir com a agulha de tapeceiro e esconder esse fio atrás aqui de mais alguns pontinhos. Então, depois que a gente termina, a gente arruma aqui certinho as pontinhas aqui da nossa peça. Faz aqui os arremates também. E se você quiser aplicar as folhinhas, você coloca as folhinhas aqui no americano. Eu tenho aqui no canal Caminho de Mesa Russo, onde eu também ensino como fazer a aplicação. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. E fica dessa forma, então, o nosso suplá, o nosso americano. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.